Fala pessoal, estamos aqui em mais uma aula de eletrônica de potência e na aula de hoje nós traremos também um outro conversor, o conversor elevador, também chamado de conversor burst. A análise que nós iremos fazer hoje é basicamente o mesmo esquema da análise que nós fizemos na última aula. Aqui nós temos o circuitinho do nosso conversor burst, nós temos aqui uma fonte de tensão, um indutor, aqui nós temos a nossa chave, aqui o nosso diodo e por fim aqui é a nossa saída, que é composta por um capacitor e um resistor. Nós iremos fazer a análise desse nosso dispositivo, primeiramente a análise quando a nossa chave estiver ligada, posteriormente quando a nossa chave estiver desligada. E vai lembrar que nós devemos levar em consideração as mesmas coisas que eu falei no caso do conversor buck, né? A nossa tensão de saída aqui é constante, a nossa tensão de entrada é uma tensão DC, também constante. Consequentemente, a variação da corrente no meu indutor, vocês vão ver, vai ser constante, pois ela vai sempre ser igual, a tensão vai sempre ser igual a constantes. Consequentemente, a gente vai ter apenas rampas aqui, né, subindo e descendo. E basicamente a ideia desse nosso conversor é a seguinte: nós vamos ligar aqui, ó, a nossa chave, vamos armazenar a energia no nosso indutor. E aí, quando nós realizarmos o desligamento da nossa chave, que a corrente vai diminuir, o nosso indutor vai gerar uma polarização nesse sentido aqui. E consequentemente a gente vai ter a soma aqui, ó, de VS mais a tensão VL, resultando aí que a nossa tensão de saída vai ser maior do que a tensão de entrada, pois ela vai ser a tensão de entrada somada com a tensão VL. Por isso que esse nosso conversor aqui é o conversor boost ou conversor elevador. Então vamos à nossa análise. Primeiramente aqui a análise quando a nossa chave estiver ligada. Quando a nossa chave estiver ligada, pessoal, nós vamos ter a corrente circulando aqui e basicamente a tensão no meu indutor vai ser igual à minha tensão de entrada. Substituindo aqui a tensão no meu indutor pela forma da corrente, nós chegamos aqui que a variação de corrente no meu indutor, quando ele estiver ligado, vai ser igual a isso. Em seguida, quando a minha chave estiver desligada, a malha que a gente tem basicamente é essa aqui, ó. Lembrando que nós estamos considerando que o nosso diodo aqui, nesse caso, é um curto-circuito. Dessa forma, nós vamos ter que a nossa tensão de entrada vai ser igual a VL mais a tensão de saída. Substituindo VL pela forma da corrente, né? Nós temos aqui que a nossa variação vai ser dada por isso aqui. E aí, reforço para vocês novamente o que a gente pode fazer agora. Sabendo que a variação de subida é igual à variação de descida, né? Ou melhor dizendo, a soma das duas é igual a zero, ou seja, delta IL on mais delta IL off é igual a zero. Jogando isso aqui para o outro lado, nós vamos ter aqui delta IL negativo, certo? Invertido, e aqui do outro lado o outro delta IL, os dois se igualando aí, né? No caso temos aqui delta IL on negativo é igual a delta IL off. Se nós ajustarmos isso daí, nós chegamos no seguinte equacionamento, que a nossa tensão de saída é a tensão de entrada dividido por um número que vai de 0 até 1. Afinal, vocês devem se lembrar que D é a parcela do nosso período em que a nossa chave fica ligada, onde essa parcela ela vai de 0 até 1. Consequentemente, 1 menos D é o tempo em que a minha chave fica desligada, que também vai de 0 até 1, né? É o complementar um do outro. Então, a gente tem aqui que VS vai ser dividido por um valor entre 0 e 1. Consequentemente, a minha tensão de saída vai ser algum valor vezes a minha tensão de entrada, onde esse valor A é maior do que 1. Então, esse conversor elevador ele tem o intuito de nós realizarmos a elevação de tensão. Em seguida, nós vamos atrás de encontrar a corrente no nosso indutor. Para realizarmos essa análise, nós partirmos da ideia de que nesse conversor, né, em considerações ideais, a potência de entrada é igual à potência de saída. Realizando algumas substituições, nós chegamos que a corrente no nosso indutor, no caso a corrente média, ela é dada como sendo isso aqui. E a partir disso daí nós podemos utilizar essa corrente para encontrarmos a corrente máxima. Lembrando que a corrente máxima é esse valor médio que nós já achamos, mais metade daquele nosso delta IL, que
é esse aqui que nós vamos utilizar, pois é mais simples. E com isso nós chegamos aqui que a nossa corrente máxima é essa e a nossa corrente mínima é dada por essa fórmula aqui. Consecutivamente, nós lembramos que para nós encontrarmos o valor do indutor, no caso o valor mínimo que nós podemos utilizar, basta nós igualarmos essa nossa corrente aqui e L igual a zero. Fazendo isso daí, basicamente nós vamos ter que isso aqui é igual a zero. E aí basta nós isolarmos esse nosso L aqui, que é exatamente a indutância mínima que nós estamos interessados. Fazendo alguns cálculos, nós chegamos que esse L mínimo é dado por esse equacionamento aqui, aonde vocês sabem que o nosso R já é prefixado, né? A nossa frequência também já é prefixada, nós já sabemos a frequência de chaveamento. E fica em dúvida aqui nesse D vezes 1 menos D ao quadrado, certo? E aí, como vocês sabem, eu gosto de utilizar o pior caso para nós sempre dimensionarmos o indutor o maior possível para que nós possamos variar D aí livremente. Eu plotei essa curva aqui no MATLAB e o que resultou para a gente foi esse gráfico aqui de baixo, aonde o pior caso ele dá exatamente aqui com o valor de 0,15. É quando D é aproximadamente 0,4. Então, substituindo 0,15 aqui, nós temos que a nossa indutância mínima vai ser 0,15 vezes R dividido por 2 vezes a frequência. Com isso aí nós podemos dimensionar o nosso indutor mínimo, lembrando novamente daquele fator de segurança, que é nós multiplicarmos essa indutância mínima, né, por 1,25 ou 1,5 para garantir que a nossa corrente nunca vai chegar a zero. E por fim, nós temos aqui que a nossa capacitância, né, que é o capacitor de saída, é variação da carga sobre a variação da tensão de saída, né, que é a tensão do capacitor. E basta nós sabermos aí basicamente quem que é esse nosso ΔQ. Bem, então aqui nós temos o nosso gráfico, né, e aí vocês podem observar aqui que basicamente durante a descarga, né, do meu capacitor está descarregando, ele vai produzir uma corrente, né, onde essa corrente vai ser I igual a V0 dividido por R, né. Vai lembrar que como a tensão do meu capacitor fica constante, né, eu falei para vocês fica constante, então essa corrente aqui ela também se mantém constante. Então olha ela aqui, ó. E aí nesse tempo aqui acontece o descarregamento do capacitor, né, levemente, e nesse outro intervalo de tempo aqui acontece o carregamento. Claramente a área dessas duas curvas são iguais, então o que a gente faz é utilizar essa área aqui, que é um quadrado, pois fica mais fácil para a gente calcular a área. Nós sabemos que essa altura aqui é basicamente V0 sobre R, e o tempo em que isso aí perdura é basicamente D vezes o período. Então, nós temos aqui a altura do nosso retângulo vezes a largura. E aí, reorganizando essa conta para ficar como nós encontramos lá no conversor Buck, nós chegamos que a nossa capacitância é dada por isso aqui. Da mesma forma, nós podemos também reescrever essa forma desse jeito aqui, né? Como sendo D sobre RFC. E aí, se quisermos ver aí o pior caso da nossa variação, né, a gente pode aproximar ainda D para 1, e aí fica RFC, e aí nós podemos chutar valores que nós temos disponíveis de capacitância aqui e ver se a variação que nós teremos na nossa saída é do nosso agrado, e é o suficiente para manter a nossa tensão de saída aproximadamente, né, constante. Certo, gente? Então, com isso, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o conversor Bust e que tenha dado uma ideia aí de como projetar o nosso conversor Bust. Vale assistir aí o final do vídeo do conversor Buck, pois eu faço algumas considerações sobre a chave, sobre o indutor, sobre o capacitor, sobre o diodo que a gente precisa estar utilizando e, além disso, a frequência de chaveamento que nós podemos utilizar. Estão alguns comentários no vídeo lá, então eu recomendo que para quem não assistiu, que assista o vídeo do conversor Buck. E por fim, gente, apenas para comentar, vocês sabem que esse valor aqui pode tender a zero, né? Esse valor aqui de baixo, se nós fizermos D igual a 1, esse valor vai para zero. E daí, consequentemente, nós teríamos uma tensão aqui como sendo infinita, né? Só que na prática, gente, nós não conseguimos de forma alguma atingir esse valor de tensão infinito, tá? Na verdade, a nossa tensão máxima de saída aí costuma ser
algumas vezes a tensão de entrada, tá bom? E não conseguimos passar disso. Então serve aí como limite pra gente quando nós estamos trabalhando com o nosso conversor elevador bust. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho o funcionamento desse cara aqui e até a nossa próxima aula.